Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muitíssimo importante. A pergunta é o seguinte: seu filho faz uso do chat GPT? Se faz, vamos conversar sobre isso, tá? Eu estou aqui como especialista nessa área de competência tecnológica. Ele trabalha exatamente com todas as ferramentas que um jovem, um adolescente usa. E por que eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso? Nós sabemos que os jovens hoje, eles são bastante curiosos e têm mecanismo para recorrer, para poder auxiliar naquilo que ele ainda não tem como competência. Eu estou falando de droga, de álcool, de suicídio, de bullying. Isso acontece, gente. Tomara que não aconteça com você, mas isso tem acontecido muito. Então, nós vamos conversar como é que o chat está respondendo essas questões para os jovens. Eu estou aqui como especialista, o Pedro Chagas, ele é professor e ele trabalha exatamente nessa área da tecnologia para os jovens e com os jovens. Professor Pedro Chagas, primeiro se apresente, conta para nós qual que é a sua competência. Perfeito. Muito obrigado, primeiramente, professora, por ter me convidado para esse momento aqui. Para mim é uma honra estar participando, de verdade. Meu pai já esteve aqui, Ricardo Chagas, grande amigo seu, e fala muito bem da senhora para mim há muito tempo já. Vocês têm uma história profissional juntos. E é um privilégio para mim estar participando, né, colocando meu ponto de partida aqui para frente. Ô Pedro, seu pai me procurou desde 2005, por aí. E ele trabalha com essa área de tecnologia, ele acompanha, né, os filmes que saem, esses jogos de videogame, ele trouxe para mim. E aí eu falei, Ricardo, eu não vou tocar nesse assunto, porque não tem. Se perguntar assim, tá bom, você me explicou, me mostrou quais os problemas, e agora? O que eu faço? Né? É, Então ele foi fazer o dever de casa e aí agora a gente já tem como fazer, né? temos um modus operandi. Então me conta, qual que é a sua competência? Porque eu sei que você é professor, você trabalha nessa área de tecnologia, Isso. ligado, associado às adolescentes, ao pré-adolescente, até as crianças, né, Pedro? Perfeito. Esse é o público mesmo, professora. Eu sou professor de capacitação digital. Eu tenho uma escola, chama Escola Digital. Ela funciona tanto física quanto digitalmente. Ela é híbrida. E a nossa missão é fazer com que jovens, crianças, adolescentes do Brasil todo e, quiçá, até o mundo todo daqui a um tempinho, possam ser protagonistas dessa nova era digital, que elas se apoderem das ferramentas de fato e coloquem para fora aquilo que elas têm para colocar. Protagonista com saúde. Com saúde, Porque tem o perfeitamente. lado do mal que trafega e trafega muito, né? Com certeza. Então conta para nós, conta para os pais qual que é esse lado, que eu vou chamar lado do mal, que prejudica ou que leva nossos filhos para esse mundo aí não saudável. Explica para gente, porque eu tenho a impressão que nós pais, um percentual bem grande, não domina essa área. Eu nem sabia, a conversa que eu tive com você antes, eu nem imaginava que um celular tem tanto acesso, né? E a grande questão que os pais trazem para nós hoje é a seguinte, que é muito conteúdo para acompanhar, e não só é muito conteúdo, mas a parte de filtragem ela fica cada vez mais difícil, porque qualquer conteúdo que você coloque tem uma conotação de alguma coisa que pode levar para esse lado ruim que a senhora acabou de perguntar de forma muito pertinente, que é o seguinte: quando uma criança, um jovem, um adolescente está dentro do ambiente virtual, o que eles priorizam ali? Falar ou consumir aquilo que eles gostam. Eles nunca vão para ver alguma coisa que está fora da zona de conforto. Aliás, consumir aquelas coisas que eles gostam. O termo que eles utilizam é hype, né? Isso, Como é que é essa perfeitamente. história? Conta para nós. Então, o hype é o seguinte: o hype é uma expressão americana, que significa quando você está muito energizado por alguma coisa, você está hyped, você está elétrico ali, muito feliz por algo que aconteceu ou algo que está acontecendo. Mas, para o Brasil, essa expressão foi trazida do americano, do inglês, e foi contextualizada para algo que causa uma comoção, algo que é moda entre algum tipo de comunidade ali. Então, no momento que um hype está presente, aquele conteúdo vai ser em larga escala disseminado e aí vai ser compartilhado para muitas pessoas, e a graça do hype é você não só saber sobre ele, mas fazer parte dele.
Então, a internet hoje, ela é realmente feita de conexões, só que essas conexões, muitas vezes, elas não são voluntárias, elas são... quem faz parte dos hypes se sente na obrigação de fazer parte, porque se ele não fizer, ele fica isolado. Então, ele é meio que excluído do grupo, porque ele não E faz como parte que do hype. chega essas comunicações? Porque o hype nós educadores e cientistas falam em dopamina, né? Uhum. E como é que chega? Porque você disse que dissemina, como é que chega para essas pessoas, para Isso. essas crianças? Perfeitamente. Em algum momento, esse hype vai chegar, senhor pai, senhora mãe, não se preocupe, tá? Não significa que eu estou dizendo que sua casa é insegura. Mas em algum momento esse conteúdo chega, por quê? Porque todos os amigos, todos os Chega colegas por onde? estão nesse meio, que é o seguinte: quando você participa de uma comunidade, você tem diversas maneiras de adentrar naquela comunidade. Uma é você participar do grupo de gamers dele. Então, se você joga um jogo online, por exemplo, como Roblox, ou Brawl Stars, ou Clash Royale, o que quer que seja, você tem grupos dentro desses jogos que você pode participar e pode interagir com pessoas ali dentro. Certo. A partir desse grupo, eles também podem te levar para as redes sociais, que aí dissemina também em mais um catatal aí de aplicativos que você pode acessar. Um deles, inclusive, o mais famoso, que é o Discord, que é o aplicativo que você vai diretamente para participar de uma comunidade fechada sobre aquilo que você está consumindo. Então, nessas comunidades, os memes, que são as piadas internas ali, as informações, as notícias, tudo gira em torno do conteúdo central de que aquele servidor, porque para que aquele grupo foi criado inicialmente. Então, as pessoas ficam acostumadas a só falar sobre aquilo, a só comentar sobre aquilo e a só ficarem energizadas e comovidas sobre aquele assunto em específico. Deixa eu entender, porque com certeza muito pai tá escutando isso e gostaria de saber os detalhes. Você disse que ele entra, e, por exemplo, ele gosta de games. Uhum, Aí ele entra nessa comunidade. perfeito. O outro gosta de esporte. Aí ele entra nessa comunidade. Isso. O outro gosta de literatura. Ele entra nessa comunidade. E tem uma comunidade, qual o nome? Dentro do Discord, os grupos Do- são chamados de servers. Dentro do Discord. É um Uhum. aplicativo? É um aplicativo Que que você eles pode baixar. baixam, o Isso. pai pode evitar que eles baixem esse aplicativo? Tem jeito? Pode baixar. Ele pode não só ver que o aplicativo está baixado, mas ele também pode impedir que o acesso a ele seja bloqueado, porque ele não funciona só via aplicativo, ele também funciona via navegador. Ele pode, a criança, o jovem pode acessar o Google Chrome, o Firefox, seja lá com o Microsoft Edge, que são navegadores mesmo da internet. Eles podem acessar o site do Discord e acessar por lá Ai, mesmo meu Deus, também. então não tem jeito. Aí qual é a grande questão? Quando você está falando sobre comunidade, você está falando sobre pertencimento. As crianças, desde 6, 5 anos de idade, elas já têm esse senso de pertencimento, elas querem pertencer a um grupo. E antes o que era? O grupo do futebol, o grupo do, sei lá, do vôlei, o grupo da dança. Não, hoje são as comunidades que você precisa participar tanto fisicamente quanto virtualmente também. Então, se você joga um jogo, Roblox, por exemplo. Roblox, vou explicar bem brevemente para a senhora, é um jogo online. Um jogo não, na verdade. Roblox é o nome de uma plataforma de jogos online, onde várias pessoas criam jogos, em sua grande maioria maiores de idade, porque a plataforma de criação de jogos é bem complexa. E aí eles postam esses jogos, eles publicam esses jogos na plataforma que é o Roblox, e aí pessoas do mundo inteiro podem entrar lá e jogar esses jogos gratuitamente. Né? O que é pago, a única coisa que é paga ali dentro do Roblox são os Robuxes, que são as moedas, a criptomoeda do jogo. E aí, dentro desses jogos do Roblox, você pode fazer parte sim, entrar em diversos jogos, mas o legal é você depois ir para os seus amigos, fazer parte das comunidades e, joguei o jogo que vocês falaram lá, é legal e tal. Tá, nós já percebemos que existem várias comunidades. Eu estou Uhum. preocupada com essa comunidade que você fala do seu dia a dia. E aí, quando você fala do dia a dia, você fala de escola, você fala de Tudo. saídas no final de semana, você fala de meninas, você fala de tudo. Tudo. Esse é o pior deles, né? Com certeza, porque é um nível de exposição que, obviamente, a criança ou adolescente não vai ter noção do quanto ele está se expondo, porque para ele ali, ele está falando com amigos. Mesmo que sejam pessoas que ele não conheça, mesmo que sejam pessoas que ele não saiba sobre a idoneidade, ou mesmo a faixa etária daquela outra pessoa, porque não é só
você participa de uma comunidade, mas você não está só com pessoas da sua faixa etária ali. Tem pessoas de várias idades. É aí que acontece a pedofilia, aí acontece de tudo. De tudo, professora, de tudo, porque o mais preocupante disso tudo é que esse senso de pertencimento ele também vem casado ali com o senso de defesa daquele conteúdo. Então, a partir do momento que alguém começa a fazer parte de uma comunidade, crianças, por exemplo, elas começam a ser defensoras daquilo. Então, mesmo que elas estejam sofrendo alguma coisa, algum abuso, um cyberbullying dentro daquela comunidade, elas são quase que incapazes de dizer para os pais ou para algum profissional que elas estão sofrendo aquilo, porque elas sabem que se elas falarem alguma coisa, aquele grupo vai ser desmanchado, ela vai ter que sair daquele grupo. Então ela vai ser ela é identificada? Ela não é identificada, mas ela vai perder o acesso porque aí começa uma investigação, aquele grupo tem que ser fechado, os ADMs, que são a sigla para administrador, eles fecham um grupo e criam outro, mas não convidam mais algumas pessoas, então esse senso de pertencimento ele começa a ser prejudicado, e aí elas fazem esse juízo de valor sozinhas, por conta própria, e decidem não falar que são abusadas, que são atacadas, porque elas querem fazer parte daquele grupo, porque elas defendem aquilo com unhas e dentes. Meu Deus, é um aliciamento. Aliciamento, é essa a palavra, professora. Quer dizer, hoje a gente fala de droga, maconha, cocaína, não sei isso. Isso aí é uma droga e droga muito séria. Pesada, pesada. E confirmada já cientificamente, as mesmas áreas que afetam ao cérebro de uma criança ao utilizar a tecnologia de maneira exacerbada são as mesmas áreas que são afetadas em um viciado em cocaína e heroína. Por quê? São as mesmas áreas de prazeres, são as mesmas áreas que ativam no cérebro a dopamina, que a senhora muito bem falou, para dar como exemplo, é o que entra em contato ali no corpo daquela criança, nos hormônios ali que ainda nem estão desenvolvidos, desde cedo. Então ela fica acostumada com aquela sensação ali de adrenalina, de caos o tempo inteiro, ela gosta daquilo, e quando alguma coisa ataca naquele cenário, ela tá tão em volta daquele sentimento de pertencer, daquele sentimento de estar ali fazendo parte de alguma coisa maior que ela faz esse juízo de valor e decide não se comunicar com outras pessoas, porque ela não quer machucar aquilo que faz parte da realidade dela, às vezes até mais do que a própria família. Isso mexe com o emocional, assim, desgaste total, né? Porque trabalha o sistema límbico isso aí, que o sistema límbico controla exatamente o emocional. Então, vira em frangade, porque aí dentro a pessoa pode ser criticada, xingada, e não vale nada, mas ela não sai. Não sai, não sai. E tem até um vídeo seu, professora, que eu gosto muito que a senhora fala sobre essa questão do processo da adolescência. Só que esse processo está ficando cada vez mais precoce por conta que esses hormônios eles estão sendo cada vez mais cedo ativados. Então, já tem crianças que estão passando por alguns processos que só eram para elas passarem com 14, 15 anos de idade, elas já estão passando agora, que é essa questão de não se conter. Então, elas não conseguem conter aquilo que elas estão tendo contato ali o tempo inteiro, porque elas ficam com aquilo preso dentro delas, elas recebem ataques diários de pessoas de múltiplos locais, e elas ficam contidas com aquilo, e no primeiro momento que algum pai ou mãe tenta corrigir por alguma coisa, tudo sai. Explode. Explode, porque ela tá contendo muita coisa, ela tá Sim. contendo bullying, ela tá contendo discriminação, ela tá contendo isolamento, só que ela não fala Não tem para quem falar. não tem pra quem falar. Aí quando o pai ou a mãe ou o irmão fala alguma coisa, ela coloca, bota tudo para fora. Perfeitamente, tudo pra fora. E aí você não segura mais. Aí Não vem tem como. emocional, vem depressão, pode levar até suicídio, né, Pedro? Com Meu certeza, Deus do professora. céu, que lugar, meu Deus. A gente fica, assim, uma das vertentes do nosso trabalho é de segurança digital, né? Eu vou para a parte da capacitação porque eu me especializei na utilização das ferramentas. O nosso trabalho da escola digital, ela contempla todas as faixas etárias de verdade. A partir dos 18 anos a gente chama de carreira digital, mas ela também está acoplada com o trabalho da escola digital. O que a gente faz dentro da nossa escola é fazer com que o aluno pegue todas as ferramentas que ele já utiliza no seu cotidiano, de edição de vídeo, de produção de games, e realmente não mais seja um replicador daquilo, um repetidor do que ele está vendo na internet todos os dias, dos hypes que todo mundo já faz, mas que ele seja realmente o protagonista, que ele se entenda como a peça central daquilo e produza o que ele quer mostrar
para as pessoas, Então, para a essa família escola deles. de vocês identifica esses alunos, perdão, essas crianças, adolescentes que gostam dessa área de tecnologia e desvia desse mundo, desse submundo aí. E Desvia. leva aproveitando as competências que ele já tem. Isso, a sua individualidade, que é uma coisa muito rara de se ver hoje em dia. E como é que vocês propagam esse trabalho? Porque vocês agora estão competindo exatamente com essa. Meu Deus, que dificuldade, hein? É um trabalho que precisa Porque, de na verdade, muita... vocês estão fazendo um trabalho aqui para tirar o aluno a criança desse processo, Uhum. trazer para cá. E como é que vocês fazem propaganda aqui? Pois é, para a gente fazer isso, a gente depende muito do físico. Por incrível que pareça, por mais irônico que pareça, a gente depende muito do analógico, que é você ir até locais, a gente vai até escolas, nós vamos até igrejas, por exemplo, e fazemos a palestra para pais para pais e famílias, né, como um todo. E a partir dessa palestra nós apresentamos esse mundo, os perigos da internet, quais são os pontos positivos também, mas principalmente no que eles precisam tomar cuidado. E aí, a partir disso, vem a solução, que é a questão da como você vai direcionar essas crianças, esses jovens, não as famílias que têm já essa realidade em casa e precisam direcionar isso para um outro caminho. E é a capacitação. Não significa que a gente vai fazer os meninos agora trabalharem, esquecer do estudo, esquecer da brincadeira. Não, isso continuam sendo crianças, jovens e adolescentes. Sim, tirar daquele submundo que ele vive, que lá acontece tudo, e trazê-lo para ele continuar fazendo o que ele gosta, porém no mundo saudável. Exatamente. E até essa comunidade criar com pessoas que não só estão, que não só são compatíveis com o que eles gostam, mas que são compatíveis com também a forma que ele tem de se expressar. Porque não necessariamente uma pessoa que vai gostar do que você gosta, ela vai agir de uma maneira que lhe agrade. Né? Eu posso, por exemplo, dizer aqui para a senhora que eu sou muito fã de DC, por exemplo, que é o universo dos quadrinhos ali, dos super-heróis. E eu posso conversar com alguém que gosta de DC, mas vai agir de uma maneira completamente diferente da que eu tô acostumado a interagir com aquela pessoa. Ela pode ser rude, grosseira, pode ser, sei lá, discriminatória em alguns pontos. Eu vou me sentir desconfortável mesmo tendo o mesmo gosto, mesmo tendo um gosto em comum. E o que a gente cria na escola digital é uma comunidade orgânica mesmo, de vários gostos, de várias origens, várias... E que aprender as diferenças, né? Respeitar as diferenças. Isso, a diversidade no cerne de que é a diversidade. Não é só você pegar alguém que gosta de alguma coisa diferente, pegar alguém que gosta de outra coisa completamente diferente, juntar os dois e dizer conversem. Não. Você cria esse ambiente para que essa interação possa ser feita, principalmente com adolescentes. Eu tenho certeza que muito pai está assim, como é que eu faço para acessar vocês, Pedro? Fala aqui, como é que pode acessar vocês, buscar vocês para tirar os filhos desse mundo, ou até para checar se o filho está nesse mundo aí. Que muitas pessoas não sabem. Eu, pelo menos, não tinha a menor ideia que meu telefone podia fazer isso. Perfeitamente. Como é que faz para ter contato com vocês? Então, você pode nos contatar através do @orientec_oficial, vai estar aí na telinha para você. É só nos comunicarem lá. A senhora falou muito bem. Como a gente vai contra essas comunidades, a gente vai contra a parte obscura mesmo, que vem assim com todo o gás do mundo para combater a nossa ação, porque eles sabem que a gente está certo. Sim, porque o mal é fácil de disseminar, né? Exatamente. Uma coisa é o bem, a luz, brigar com a escuridão, né, Pedro? Perfeitamente. E que não é uma luta que parece ser injusta, mas não é. Porque o mal pode ser até grandioso com relação a números, mas eles não são eficientes. Porque eles dependem muito da ferramenta. Eles dependem muito do jogo, do filme, da série que eles precisam consumir para chamar, aliciar aquelas crianças e jovens para cometer, seja lá quais atrocidades eles queiram que elas cometam. Porém, no momento que elas precisam ir para o humano, né, até teve um caso muito engraçado que teve uma época que a gente começou a receber muitos ataques de vários locais do Brasil todo, por conta da nossa luta declarada contra esse mundo. E aí, criadores começaram a pegar as nossas palavras, desvirtuar, o que sempre acontece. E começaram a chamar muita gente para vir contra nós, muitas crianças, por sinal. Só que a gente foi começando a ser um pouco mais frequente, a gente começou a fazer algo que a gente nem faz muito no nosso canal, que é fazer lives, e no momento que a gente começou a conversar com todos eles, eles foram convertendo todos para nós naturalmente, sem muito esforço, assim, uma conversa de 5, 10 minutos, alguém que tava chamando a gente de, sei lá, o pior palavrão que a senhora imaginar aí,
em 5 minutos de conversa com a gente estava dizendo, mas eu gosto disso também, mas isso é tão legal, quando é que o senhor vai fazer live de novo? Olha que Então, legal. é E porque é o essas poder da lives quem luz. faz? É você e seu pai? Somos nós dois, sempre que a gente faz. Mas a gente não divulga tanto essa parte no Instagram, claro, para a gente salvaguardar as famílias que nos acessam. Então, se você quiser qualquer atendimento especializado, saber mais sobre a escola digital, por exemplo, que é um serviço nosso que a gente cuida ali com muito carinho, muito cuidado, é só mandar ou uma DM pra gente, ó, eu sou moderno agora, uma DM no Instagram ou uma mensagenzinha lá no WhatsApp e a gente vai lhe atender com todo o agrado que a gente acolhe todas as famílias que vêm para nós, que a gente sabe que isso é um problema que está na casa de todo mundo, mas pode ser vencido e já está sendo. Pois é, e essa família eu conheço, tá, gente? Eu recomendo, é uma família católica, é uma família responsável. A família inteira mergulhou nesse tema, né? Que é a tecnologia. É isso. Olha, e era quando a gente não tinha nada ainda, né? É, Era só internet mesmo. precursores da Precursor, tecnologia. é. O Ricardo acompanha os filmes, tá, pais? Os filmes também, eles acompanham, analisam e eles orientam nessa escola. Vale a pena. Mesmo que você fale, não, meu filho mexe com isso, não. Nós não sabemos, viu, gente? Não sabemos. Né, Pedro? É isso O mesmo. mundo desses adolescentes, dessas crianças, não é o nosso mundo. Ô, Pedro, esse assunto é muito interessante, muito importante, né? Principalmente quem tem filho hoje, né? Com E certeza. qual é a idade que se começa? E tem velhos também nesse processo aí? Tem. A gente tem aula para eles de alfabetização digital, que é um termo muito jogado aí no mercado, mas a gente sabe como se apropriar dele de fato. O que é a alfabetização digital? É para quem não tem conhecimento de coisas básicas da tecnologia. Não estou falando de coisa básica assim, como enviar uma mensagem. Não. É como você se proteger de correntes. Como você evitar o golpe de um Pix, por exemplo. Quais links que você Hum, não pode clicar para que o seu Instagram não seja clonado. Oh, meu Deus, professora, quantas senhorinhas já veio com a gente dizer: Ô, meu filho, eu tô aqui no meu Instagram, não consigo mais entrar e eu não sei mais como fazer verificação de 2 etapas. E é uma coisa que até não precisa ser senhor de idade para ter que fazer isso, não. Todo mundo precisa fazer, porque é um recurso de segurança muito eficiente. Foi graças a isso que a gente não foi hackeado no momento que vieram esses ataques. Então, são coisas que a gente precisa alfabetizar as pessoas, não só os mais idosos, que têm, obviamente, uma dificuldade mais natural com todo esse processo, mas todos, no geral, mesmo precisam dessas recomendações, mas a gente tem essas aulas de alfabetização, sim. Pedro, agora vamos ao assunto que eu te trouxe aqui. Hum. Há 15 dias atrás eu estava em Congonhas, no aeroporto, e encontrei um ex-aluno, que agora ele é pai aqui no Galoá. E a gente conversando sobre tecnologia, né? Porque eu não entendo, uso muito pouco a tecnologia. Ele falou assim, professora, e o chat GPT? Lá em casa eu fico atento, eu presto atenção, eu acompanho, mas eu fico preocupado. Isso ele falando comigo, tá? Uhum. E aí ele falou assim, eu fico preocupado de meus filhos consultarem o chat, porque o chat ele tem um algoritmo que ele reconhece o tipo de conversa, né? Uhum. Então, de acordo com a conversa, a busca pela tecnologia, pelo IA, ele vai responder de acordo com aquilo que ele já conhece, né? Então, Perfeitamente. assim, para mim vai responder de um jeito, para você outro, para outra pessoa. Então, para mim, só educação, saúde, essas coisas. E se esses meninos começarem a consultar, por exemplo, sobre drogas, sobre álcool, sobre sexo, sobre suicídio, e aí eu fiquei preocupada e eu trouxe vocês aqui exatamente para orientar os pais, viu, gente? Como é que o que nós podemos ficar seguros em relação ao chat, com relação a essas buscas, o que nós não podemos ficar seguros e ficarmos atentos. Conta para nós, como é que Perfeito. funciona esse chat aí nessas questões, né? Que coisa Nas assim, buscas. qual livro, qual filme, qual isso, tudo bem, Sim. né? Mas a gente está preocupado com esse mundo aí que eles conhecem muito bem. Certo. As buscas ocultas, né? É, Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que ela está em desenvolvimento todos os dias. Então, a gente não tem como dizer que ela está no seu ápice, mas muito longe de dizer que ela está no seu início de desenvolvimento. Não, ela está muito avançada e ela tem várias vertentes de atuação. Então, a IA, que todo mundo gosta de utilizar hoje, a gente primeiro precisa diferenciar o que é uma inteligência artificial de um chatbot, que muitas vezes a gente acaba se confundindo por não saber os conceitos, certo?
Então, o chatbot, ele é uma ferramenta automatizada. Não sei se a senhora já teve essa experiência, desagradável algumas vezes, mas, por exemplo, a senhora vai a alguma plataforma e para fazer algum cadastro, alguma coisa assim, ou fazer alguma pergunta para aquela plataforma para resolver um problema seu, e quem te atende não é uma pessoa, é um robozinho, Sim, certo? É um chatbot ali. sim. O que é aquele chatbot? É um robô virtual, obviamente, não físico, programado com algumas respostas para dar para você, no caso de você dar algum prompt que ele já entenda. O prompt, no caso, é um comando. Certo. Então, quando você fala, por exemplo, me ajude com tal questão, ele vai pegar aquela tal questão, vai ver se tem no banco de dados dele. Se tiver, ele vai te dar uma resposta. Se não tiver, ele vai dizer, não entendi sua pergunta. Que é o que frustra muita gente. E a inteligência artificial já é um outro conceito, que é um sistema que já funciona de maneira independente. Então, ele tem uma autonomia na forma de resolver os problemas e atender pessoas. Então, ele tem um banco de dados que está toda hora se atualizando, e esse banco de dados ele faz com que a inteligência artificial, que funciona através de algo que a gente chama de rede neural, é a forma da inteligência artificial acessar todas essas informações e te dar o melhor output, que é a melhor resposta possível. Ele faz isso de forma autônoma. Então, essa é a principal diferença. Você tem o chatbot, que é automatizado, a inteligência artificial tem autonomia. Quando é que uma inteligência artificial pode ser prejudicial a uma pessoa? Quando ela não tem regulações, quando ela não tem limites, ela não tem nenhuma restrição. Então, como é que isso acontece? O ChatGPT, por exemplo, a senhora sabe qual é a empresa que o ChatGPT pertence? Não? A empresa chamada OpenAI, que inclusive está até numa briga judicial aí com Elon Musk, que está tentando adquirir de todo jeito, porque é uma empresa muito valiosa. Hoje tem um banco de dados enorme, gigantesco, com dados de muitas pessoas. Então, ela funciona de maneira totalmente autônoma, e ela já tem muitas políticas de restrição, políticas de uso, privacidade, que às vezes até algumas pessoas, quando estão utilizando, sem querer violam, e aí só vem uma mensagem e ela ficou até assustada, de aparece, você violou, isso pode violar nossas políticas de uso. E aí Eu ele vai fiz deleta. isso, eu consultei, eu passei como uma menina, uma Uhum. adolescente que tinha tido relação sexual com um colega, Uhum. e aí ela estava com medo de estar grávida, Uhum. e ela perguntou para o chat o que ela poderia fazer para evitar essa gravidez. Certo. Antes que os pais ficassem sem saber de alguma coisa. Uhum. Imediatamente ele falou, isso foge a nossa política, e apagou tudo e ficou vermelho lá a informação. Pois é, porque eles aprenderam que toda vez que você registra uma conversa, você está criando provas contra você mesmo. Então já tiveram muitas pessoas que tiveram resultados duvidosos assim, e que foram à justiça para dizer, olha, a inteligência artificial está me estimulando a fazer isso e tudo mais. Então, Tem isso? tem muita gente que faz isso. Mas isso são aquelas que não tem filtro, né? Não, no caso, eles fazem isso com empresas oficiais. Existem algumas inteligências artificiais que não têm esse filtro e que funcionam de uma maneira ligeiramente diferente. Por quê? Como é que o ChatGPT funciona? É como se fosse algo. Ela não é regularizada. Não, perfeito, ela não é regularizada. E existem muitas inteligências artificiais de código aberto também, por exemplo. O que é código aberto? Código aberto é quando você dá livre acesso para pessoas do mundo inteiro poderem colaborar, claro, sendo desenvolvedores, poderem colaborar com aquele projeto e colocar as adições que elas quiserem. Então, as features, que seriam as outras formas de você utilizar aquela plataforma, se for de código aberto, qualquer um pode modificar e deixar ali para um update, um patch de update, que seria uma atualização futura, mas com muito mais funções. Porém, mas aí pode entrar de tudo. Pode entrar de tudo. Que inclusive tem essa categoria no mundo dos videogames. Essas modificações são chamadas de mods. Então são as modificações que os usuários fazem e depois publicam para que outros jogadores possam baixar esses mods e modificar o seu jogo base ali com todas as outras modificações que os usuários fizeram. Porém, com a inteligência artificial, isso tem uma gravidade um pouco maior, porque dependendo do nível de desregularização daquela IA, ela pode tocar em temas muito sensíveis que o usuário pode não estar preparado para lidar. Teve um caso de um jovem que utilizou uma inteligência artificial numa plataforma chamada Character AI, Character.ai, né? Esse AI é porque do inglês, é AI, que é Artificial Intelligence,
E aí, o que que ele fez? O Character AI, ele é uma plataforma que você consegue criar as suas próprias inteligências artificiais. Meu Deus. Você programa as suas IAs, você coloca nome nelas, fotinha de perfil, Meu Deus, esse negócio está ilimitado agora, tá né? ilimitado. E ela existe já faz um bom tempo. E aí, esse garoto, ele se relacionava com uma inteligência artificial que fingia ser uma personagem da série Game of Thrones. E ele chamava ela de Sister. Por que que ele chamava? Porque na série, essa personagem tinha uma relação incestuosa com o irmão dela. Então, ele estava fazendo o papel de irmão e ela de irmã, mas eles estavam numa relação amorosa ali pela Nossa, meu internet. Deus. Meu Deus. E ele falava muito com essa inteligência artificial e em determinado momento ele começou a dizer que ele não estava se sentindo bem, que a vida dele na escola não estava legal, a vida familiar dele não estava tão boa quanto ele esperava. E essa IA não fez ele tentar desviar desse pensamento pessimista. Ela começou a incentivá-lo para que ele realmente ficasse falando sobre as dores dele e tal. Ela estava incorporando o personagem que ela foi programada para incorporar. E aí, no final, ele acabou fazendo perguntas como, por exemplo, você acha que eu deveria me matar? Você acha que o suicídio seria uma alternativa? E ela concordou, ela disse, sim, pode ser que o suicídio seja uma alternativa boa para você mesmo. E ele foi lá e cometeu o ato. Suicidou-se. Ah, meu Deus, qual a idade desse adolescente? Ele tinha 14. Foi um caso muito, muito grave que aconteceu e começou um debate nacional sobre como é que a inteligência artificial influencia no bem-estar e na saúde emocional dos indivíduos, né, das pessoas. E aí começou essa discussão, será que a é boa, será que a não é? E aí o que a gente precisa diferenciar existe uma diferença entre o usuário de IA e o companheiro de IA. Porque hoje as pessoas não estão mais utilizando, muita gente não está mais utilizando IA só como uma ferramenta de trabalho ou para responder uma dúvida ou para te ajudar a agilizar algum processo ali profissional. Ela está sendo sua companhia. Tem gente que já conversa com ela como se fosse um irmão, como se fosse uma irmã, como se fosse Um um psicólogo. psicólogo. Os Perfeito. psicólogos não vão ter emprego mais porque elas estão substituindo. Estão substituindo. Por quê? Tem gente que namora, tem gente que se casa com inteligências artificiais, e diz que, porque ele me conhece tanto. Por que que ele me conhece tanto? Ou ela me conhece tanto? Porque ela é programada para fazer isso. Ô Pedro, e com isso, quantas horas mais ou menos um jovem fica na tecnologia, Pedro? Assim, os nossos dados de usabilidade dos nossos, não só dos nossos alunos, mas das famílias que nos pedem por ajuda, né? A gente tem de crianças que ficam até de 8 a 9 horas e às vezes até mais, porque às vezes elas passam a madrugada mexendo no celular e os pais não têm conhecimento. Mas essa é a média, é de 8 a 9 horas de uso diário e não pode ser interrompido. Porque no momento que for interrompido, a criança faz um escândalo, porque é o único meio que ela tem, ela considera como o único meio que ela tem de não só falar com as pessoas que ela gosta de falar, mas também de colocar para fora aquilo que ela realmente gosta de fazer, que às vezes dentro de casa ela não tem ela não sente tanta essa liberdade de falar sobre o que ela realmente quer dizer. Ela não dá conta. Os pais hoje trabalham, não tem com quem falar e Perfeito. acaba fazendo isso, né? Teve um caso muito interessante de uma família que veio até nós e a mãezinha disse assim pra gente: Nossa, eu gostei muito do trabalho de vocês. Ela tinha acabado de assistir nossa palestra e ela fez um depoimento pra nós. Ela disse assim: Eu tenho uma filha de 16 anos e então não é criança, né? Já tem uma maturidade ali um pouco mais desenvolvida. E aí eu tenho uma filha de 16 anos, ela é muito fechada, muito calada, até com as amigas, ela não é muito de falar muito alto e tudo mais. Mas recentemente eu vi ela rindo muito no quarto e falando alto e assim, sendo uma pessoa que eu não conhecia, né? E aí um dia entrei no quarto dela, vi ela dançando, tocando uma música, e ela tava dançando, e aí eu perguntei: "Filha, você tá falando com alguém?" Aí ela: "Tô, mãe, é minha amiga." E aí a mãe falou assim: quem é essa sua amiga? Ela tá aqui. E ela mostrou era uma inteligência artificial. E aí a mãe tentou ao máximo conter o espanto dela. Falou: Olha só, e por que que você virou amiga dela? Por que que ela é legal? E aí a filha disse assim: Porque ela é a única que me entende.
Então, esse problema de comunicação, ele está sendo resolvido em ferramentas que jamais vão substituir o papel que a família tem, que a educação tem, que a psicologia tem na vida desses jovens e dessas crianças. Eles estão substituindo por sensações. Então, Pedro, o que que faz numa situação dessa? Porque os jovens hoje têm quarto próprio, né? a privacidade. Privacidade. Fecha a porta, né? Lá naquele filme adolescente, tem um diálogo entre o pai e a mãe, o que que eles deixaram de fazer, por isso o filho chegou àquele estado de ser preso. E a mãe fala assim, ele ficava até 1 hora da manhã, e às vezes eu batia no quarto, batia na porta, aí ele apagava a luz. Só que eu não sabia se ele apagou a luz para me mostrar, e ele continuava na rede social, né? É uma excelente retratação da realidade. Não é? Que pode ser que aconteça isso, né? Os pais chamam atenção, apaga a luz e ele continua, né, com a luz. O que a gente mais recomenda para casas que já estão assim, não significa que tudo está perdido. Muito pelo contrário. Na verdade, isso é mais um pedido de ajuda não declarado Sim, do que dizer, não, agora eu não quero mais que vocês façam parte da minha vida. Porque nesse caso, a filha ainda se comunicava com a mãe. Ela não viu ali com uma. Ela não reagiu, ela não hesitou em falar o que ela que estava com a chamou amiga. atenção é a alegria dela, Isso. como é que eu falo? Desenvoltura Isso. sozinha no quarto em relação a quando estava com a mãe ou com as amigas. Perfeito. E isso foi algo que deu espanto na mãe, mas ela teve uma ótima postura que foi não repreender a moça desde o início, dizer, por que você está fazendo isso, menina? Que é aí que você perde. Eles estão, no momento que eles resolvem lhe comunicar o que eles estão fazendo, geralmente você tem que ter um preparo emocional ali. Meu pai sempre brinca nas palestras e fala, tome um Dramin, 12 cavalar e se prepare, porque o que você vai ver muito provavelmente não vai ser do seu agrado, mas escute. Escute, famílias, escutem os filhos, escutem os sobrinhos, os netos, porque eles têm muita coisa para dizer e eles estão com todas essas informações dentro da cabecinha deles, eles precisam colocar para fora. E no momento que se coloca, aí vem o papel do adulto maduro, que já tem muito conhecimento de vida. Não precisa você saber sobre todas as ferramentas do mundo. A gente que é da escola digital, nós não temos conhecimento de todas as ferramentas que existem nesse momento. Sempre as coisas em tecnologia estão mudando. O que você tem que saber é quais são os valores que você quer defender dentro da sua casa. Então, se esse é o valor que você defende, se essa é a moral que você exerce dentro do seu lar, então que os conteúdos, que as ferramentas utilizadas, que os ambientes frequentados, eles ressoem esses valores, essas morais, para que seja um ambiente de fato coerente. Se você não quer que o filho ou a filha tenha uma determinada postura, comece por você, se policiando, não pegando o celular na hora que ele estiver falando com você, não no momento que ele pedir por atenção, não tentar trazer aquilo para o seu lado, deixe ele falar sobre toda aquela realidade dele, porque acredite, tem muitos fatores que estão envolvidos ali. Sem fazer nada, olho no olho, né? Olho no Porque aí olho, ele perfeito. percebe que deixou tudo e ele a pessoa, é o interessado do adulto naquele momento, Perfeito. né? É o silêncio de Maria. É olhar que às vezes a criança está sofrendo, ouvir sobre aquele sofrimento, ouvir sobre aquela dor que ele está sentindo, e naquele momento não fazer nada, por mais que doa, mas no momento que ela cessar, que ela der aquela respirada, né, voltar com fôlego ali, é o momento que você abraça, é o momento que você acolhe, e é o momento que você traz de volta para mostrar que ele não está só, porque essa resposta ela não vai encontrar na internet por mais que elas procurem. O pais, o mundo que nós crescemos foi bem diferente do mundo que esses jovens estão crescendo hoje, tá? Eu imagino que muitos de nós, eu diria que muitos, né, Pedro, Com não certeza. domina essa área. E uma sugestão que eu faço a vocês é o seguinte: peça para eles ensinar vocês esse mundo, o que que ele está buscando. Como eu fiz com o Pedro aqui agora, faça com seu filho. Peça para ele dar uma aula para você. E não uma vez só, várias vezes, tá? Pedro, muito obrigada. Que coisa Eu que maravilhosa. agradeço, professora. Nossa!
Valeu muito esse nosso encontro aqui, tá? Um grande beijo para você. Eu agradeço a senhora, obrigado pela oportunidade, fico à disposição para próximos momentos e que a gente participe dessa luta juntos, que Isso eu sei mesmo. que a senhora tem uma grande jornada na educação e ela não se encerrou, está longe de se encerrar. Exatamente, Estamos tá longe juntos. de ser nada. Estamos juntos. Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.